Olá, irmãos, graça e paz, bom dia a todos e que o Senhor esteja com vocês. Estive ausente aqui por 2 semanas, né? Tive que viajar novamente, mas com a graça do Senhor estamos aqui de volta, né? E gostaria já de compartilhar uma palavra, né, com vocês nessa manhã, nesse dia. Ah, Eu não sei como você está, mas pelo que a gente tem visto, né, todos nós temos experimentado tempos difíceis aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Europa, né, são tempos de escassez, tempos de instabilidade política, instabilidade econômica, social, né, instabilidade moral e, sobretudo, instabilidade espiritual. E é interessante que isso é comum, né, ou seja, está sendo comum a todo ser humano, seja ele cristão ou não, seja o que for, que credo ele tiver, ele está experimentando essa instabilidade, né? E quando as coisas se tornam difíceis, né, o que que a gente faz? A gente procura refúgio, né, a gente procura, né, se livrar do problema, da dificuldade. A gente muda de cidade, a gente muda de trabalho, né, tem gente que troca de marido, tem gente que troca de esposa e por aí vai, tentando se livrar, né, dos problemas e das dificuldades. Por isso eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 13 e o verso 14. 1 Samuel 13 e o verso 14. Diz assim: Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Essa palavra é de Samuel, né, dirigida ao rei Saul, falando a respeito de Davi, né? Por isso eu repeti: o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. E a história desse texto, ela também é citada no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 13, o verso 22, né, quando Paulo, em sua primeira viagem missionária, falando a respeito de Jesus, ele diz: Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for a minha vontade. Glória a Deus. Mas talvez você já esteja se perguntando: mas Ilano, o que esse texto tem a ver, né, com as situações de dificuldades, né, que nós estamos vivendo? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Você está falando de alguém que foi escolhido, né? Alguém que teve um coração segundo o coração de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas a escolha do Senhor, né, neste momento de transição do reinado de Israel, ela passou pela história de aflição de duas mulheres, Noemi e Ruth. Você se lembra dessa história? Pois então, Noemi e o marido, né, e os 2 filhos, eles saíram de Belém, né, devido à grande fome que estava na região, e se mudaram para Moabe. Então, Noemi e a sua família foram embora para Moabe. Estava vivendo um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, um tempo de fome. Ali em Moabe, o que aconteceu? Né? O marido de Ruth morreu, né? Então ela se tornou viúva. Os 2 filhos de Ruth se casaram, viveram cerca de 10 anos e também morreram. Então estava aí Noemi sozinha, né, sem ninguém, numa terra
estrangeira. De certa forma, a gente lendo essa história, a gente percebe o verdadeiro caos que se tornou a vida de Noemi. Não é fácil alguém perder o marido, perder os 2 filhos e ainda viver, ainda morar numa terra estrangeira. Nesses tempos de pandemia, de Covid-19, essa história, esses fatos, eles se tornaram comuns. Muitas famílias perderam 2, 3, 4 entes queridos, perdeu o pai, a mãe, perdeu o esposo. Então, ou seja, se instalou o caos na família de Noemi, da mesma forma que tem se instalado o caos, nas famílias, desse momento sobre a terra. Mas Noemi decidiu, regressar à sua terra natal. Mas, entretanto, o desejo de Noemi era regressar para sua terra sozinha. Ela não queria que ninguém fosse com ela, principalmente as suas noras, porque em Noemi as suas noras não teriam mais oportunidades. Ou seja, Noemi não teria mais tempo de ter filhos, onde pudessem se casar com as suas noras. Então Noemi falou: olha, vocês ficam aí, vocês não me seguem, vocês não vão comigo, eu vou sozinha. Mais uma das noras, Ruth, então, decidiu seguir Noemi. E a gente percebe nessa história que Ruth não hesitou em seguir, inclusive, o Deus de Noemi. Apesar de tudo que ela passou ali em Moabe. É comum a gente ouvir histórias de pessoas que, quando passam por dificuldades, abandonam o Senhor, esquece a igreja, esquece os irmãos, esquece a palavra, esquece de orar, esquece tudo. Ou seja, onde é que Deus estava? Que Ele permitiu eu passar por tanta luta, tanta tribulação. E Ruth não. Olha o que Ruth diz no capítulo 1, verso 16. Quando Noemi falou: olha, eu vou sozinha, ninguém vai comigo. Aí Ruth virou para ela e falou: olha, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Então, ou seja, a Ruth se entregou completamente ao Deus de Noemi, independente da situação que elas passaram ali em Moabe. E assim aconteceu. Elas voltaram para Belém, as duas, como era de se esperar. A vida para elas ali em Belém não foi fácil, não foi uma vida tranquila. Para não passar fome, Ruth teve que ir aos campos, recolher as sobras das colheitas. Imagine você voltar para uma cidade, Noemi voltou e você, sendo nora, voltar para a cidade da sua sogra e lá ter que recolher sobras, das colheitas para sobreviver. Que situação humilhante, que situação deprimente. Talvez para alguns de nós seja uma situação de total desesperança. Mas, ao longo da história, a gente percebe que o Senhor já havia escrito uma nova história para a vida de Ruth, para a vida de Noemi. Ruth, então, se casou com Boaz, e o filho que eles tiveram, conforme o verso 17 do capítulo 4 de Ruth, ele se tornou o pai de Jessé, o pai de Davi. Você já pensou que história maravilhosa, escrita por Deus? Percebe que a luta, percebe que a tragédia, a dificuldade na vida daquelas mulheres não foram capazes, ou não foram capazes, de interromper os planos de Deus na vida daquelas mulheres. Pelo contrário, elas tiveram uma descendência abençoada pelo Senhor. Então, eu quero concluir que nem tudo que parece ser o fim, de fato pode ser o fim. Se você estiver sofrendo, algum infortúnio neste momento, nesses tempos, lembre-se, a resposta final vem dos lábios do Senhor Jesus.
Se for alguma decisão que você precisa tomar, né? Noemi precisou tomar uma decisão junto com a família de sair de Belém. Depois Noemi precisou tomar a decisão de voltar para Belém. Né? Então, se é alguma decisão que você precisa tomar nesses tempos de dificuldade, coloque-a nas mãos do Senhor. Confia no que Ele vai fazer. Né? O resultado certamente será uma bênção na sua vida. Independente do que tenha acontecido, olha o que Ruth fez, independente de tudo que que pareceu ser ruim na vida delas, né? Ruth se entregou completamente ao Deus de Noemi. Não sabia o que viria pela frente, mas ela confiou, ela se entregou ao Senhor, né? E o fruto desse novo casamento, né, deu origem a Davi, esse homem que foi escolhido por Deus, porque ele tinha o coração segundo a vontade de Deus. Né? Isso que o texto diz, Davi fará toda a minha vontade. Então nós não sabemos, né, como será a nossa descendência, nós não sabemos como será os nossos dias futuros, né? Mas independente desse momento, né, de grande dificuldade que todos nós estamos enfrentando, né, nós devemos confiar no Senhor. Eu encerro essa palavra com Provérbios 16, 3, que é um versículo bastante conhecido, mas ele faz uma diferença se nós conseguirmos aplicar essa palavra, né, na nossa vontade, no nosso coração, na nossa mente. Diz assim: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Né? Talvez eles não pareçam bem-sucedidos nesse momento, mas desde que nós confiamos no Senhor, desde que nós colocamos todos esses nossos planos diante de Deus, eles serão bem-sucedidos, é o que a palavra do Senhor diz. Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida nesta manhã, abençoe a sua vida nesse tempo de dificuldade e possa te fazer lembrar dessa história, né, de Ruth, de Noemi, o resultado dela, o resultado final dela, e que você também possa confiar que o Senhor tem uma nova história para você, apesar de tudo que você tem passado, apesar de tudo que você vem a passar, né? A resposta final vem dos lábios do Senhor. Amém. Vamos orar então? Pai, neste momento, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Queremos entregar, Deus, os nossos sonhos, os nossos planos. Ó Deus, queremos entregar todo o nosso ser a Ti. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos os planos daquele que me ouve neste momento, os sonhos que eles têm. Deus, eu coloco também as dificuldades que, ó Deus, os Teus filhos têm passado, a escassez, a tribulação, Deus. Oh, Pai, eu coloco nas Tuas mãos dificuldades na família, dificuldades com os filhos, dificuldade no trabalho. Deus, tenha misericórdia neste momento, que o Senhor possa abençoar. Oh Deus, que o resultado de toda essa luta, Deus, que os teus filhos venham ou estejam enfrentando neste momento, possa redundar, possa resultar em bênção, Senhor, para a vida deles e para a vida da sua descendência. Deus, nós colocamos o nosso coração, eu coloco nas mãos do Senhor o coração desses meus irmãos que me escutam nesta hora. Ó Deus, para que nós possamos desprender, Deus, de todas as amarras, Pai, em nome de Jesus, porque Jesus Cristo é o Senhor que nos liberta, Pai, é a verdade que nos liberta, e que possamos colocar toda a nossa confiança em Ti, Deus, somente em Ti. Deus querido, dá-nos um dia na Tua presença, abençoa a vida dos nossos irmãos nesta manhã. Eu oro a Ti, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Muito obrigado e que o Senhor possa abençoar vocês. Seguimos aqui na nossa luta, está tudo bem, né? E eu espero também que esteja tudo bem com vocês, em nome de Jesus. Um forte abraço, fiquem com Deus.